E aí, gente, a Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre duas coisas, sobre a infinitude de números primos, na verdade uma prova específica do Harry Furstenberg, da Yeshiva University, na época. O nome dele também parece ser Hillel, no hebraico, né? Mas provavelmente Harry é uma forma americanizada, né? De Hillel, né? Então, Harry Furstenberg escreveu uma tese em 1955, parece que era novo ainda, sobre a infinitude dos números primos, né? Que os números primos são infinitos. Tem outras provas além dessa, de Euclides, de 2000 anos atrás. Tem a de Ardos, tem a de, tipo, N pessoas que prova isso, né? Então isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Porém a prova dele foi diferente. Foi uma prova topológica. E é um paper pequeno, é um paper que não dá nenhuma página. Na verdade não dá nem metade de uma página. É um parágrafo que tem a prova dele. Então ela não é só bonita, mas pequena. E ele começa assim: vamos introduzir uma topologia e um espaço de números inteiros S, que usa progressões aritméticas de menos infinito até mais infinito como base, né? E são números inteiros, né? Poderia ser números primos, enfim, de 2 até infinito, enfim. Aí ele vai dizer: não é difícil verificar que, na verdade, esse sistema é um sistema topológico e que S vai ser o normal e vai ter uma métrica alinhada com ele. O que é uma métrica nesse contexto? Então pensa num espaço topológico. Não é um círculo, é um espaço topológico que você consegue diferencialmente analisar esse sistema. Então a gente consegue achar seções desse sistema, a progressão das seções desse sistema ao longo do tempo. Você poderia fazer isso numa bola, por exemplo, uma bola topológica, por exemplo, a esfera como a Terra. Você consegue achar seções delas diferencialmente geodésicas, né? Ou de sistemas mais complexos, como um torus, né? Que tem um formato de um donut, sistemas desse tipo. Então, tem uma métrica alinhada com ele, né? Aí, sistema topológico, né? E uma coisa importante é que ele vai dizer que essa progressão aritmética ela é fechada e aberta. E o que significa isso? O que é um set? Que é na matemática da teoria dos sets. Um set, pensa num baú, numa caixa com N elementos. Então essa caixa tem N elementos. O número de elementos dessa caixa pode ser finito. Pode ser de 0 até 10, pode ser de 0 até 1 bilhão, pode ser infinito. Então, se esse set, se essa caixa com N elementos, né, partículas, sei lá, for de 0 até 10, por exemplo, de 0 até 100, então ela é finito. É um set finito. Se a gente tá dentro, imaginar uma estrutura topológica, pensa que a estrutura topológica ela é finita. Vamos supor. E um set aberto, totalmente aberto, né? É um set que vai de menos infinito até mais infinito, por exemplo. E, de certa forma, se você pegar, por exemplo, uma estrutura topológica que vai de 0 até 1, por exemplo, e você... Vamos supor que seja uma estrutura topológica que... Deixa eu tomar uma água aqui. E vamos supor que essa estrutura topológica ela seja diferenciável, né? Então ela é finita, aí você consegue achar pontos infinitésimos nela. Vamos supor. Só que tem também o set que é aberto e fechado. Então ele tem início, mas não tem fim, por exemplo. Ou ele não tem início, mas tem fim. Então, esse é um set aberto e fechado, que é o caso aqui, né? Uma estrutura topológica, que ela é
aberta e fechada ao mesmo tempo. Então ela tem um contexto finito e infinito ao mesmo tempo. Aí ele vai dizer que o resultado da união, né, dessa progressão aritmética finita é fechada, né? Ela tem começo e fim. Só que vamos considerar uma união de múltiplos de números primos, p, né? E que seja maior que ou igual a 2, que é um infinito, né? Como esse set de números infinitos, que são números primos, não pertencem a menos 1 e 1, que seria o set fechado. Um set que tem começo e fim, de menos 1 até 1. Então esse set claramente é um set aberto, no caso o set de números primos. Ele não pode ser fechado. Então ele faz um contraste com um set fechado, com n elementos, começo e fim, e um aberto, que no caso não tem fim. Mas que ele é fechado no sentido de que, vamos supor que os números primos têm que ser maiores que 2. Então, no caso, é uma coisa... Ele é aberto porque ele é infinito, é de 2 até infinito, né? 2, 3, 5, 7 até infinito. Tirando os números de Carmichael, que são números que são pseudoprimos, mas no geral os números primos são infinitos nesse contexto. Lembrando que o número primo é um número que o resto só dá 1 dividido por n mesmo, ou por 1. Que tem que ter, no caso, o resto não tem um resto diferente disso. Então, no geral, essa é a prova, né? A prova topológica que os números são infinitos. Mas o que isso tem a ver com outro tema, que é a complexidade de Kolmogorov, né? Que é um tema que a gente vai falar. Então a complexidade de Kolmogorov é na verdade uma coisa do Andrei Kolmogorov, que é um matemático russo no século passado, e que ele estabelece numa tese chamada Three Approaches to Quantitative Definition of Information, né? Então uma tese da teoria da informação, que diz que, vamos supor que a gente tem uma função que define a complexidade de Kolmogorov, que é o menor programa possível para resolver um problema matemático. Então vamos supor que a gente tem o menor programa possível para resolver um problema k de x. Então, no caso, vamos supor que o problema, eu tenho uma solução para ele, mas seja um problema enorme. Eu posso usar uma linguagem L, né, de programação, mas é um problema enorme. Tipo, é um problema extremamente complexo. A gente pode definir complexidade como o número de informação que é necessário para resolver ele. Por exemplo, 2 elevado a 2. A gente tem poucos elementos, então é bem fácil de resolver. 2 elevado a 10. Aí já são elementos maiores. 2 elevado a 100, 2 elevado a 1000, 2 elevado a 1 bilhão. Então você pode ver que 2 elevado a 2 ele tem menos elementos e, portanto, você gasta menos energia, tanto computacional, de hardware, né? Tanto para escrever o programa, o menor programa possível, para calcular 2 elevado a 2. Mas se for 2 elevado a 100, 2 elevado a 120, 2 elevado a 1 bilhão, o problema cresce linearmente conforme o número que está sendo elevado a 2 fica maior, né? Ao ponto de que nenhum computador atual conseguiria achar a solução para 2 elevado a infinito, né? Ou a um número bem grande. Então, lembrando que a complexidade de Kolmogorov, que é definida como k de x, se define pelo menor programa possível para resolver um problema computacional, como que eu disse, né?
Então, o menor problema possível. Na tese, eu vou citar aqui, na conclusão, ele diz, né, que também tem a questão da dificuldade de preparar um programa P para resolver um problema computacional, né? Então, obviamente, vamos supor que eu quero simular o universo. Então, para simular o universo, não adianta eu ter um computador grande, extremamente rápido. Eu preciso também saber como ele funciona. Então, tem uma dificuldade de saber, teoricamente, como a mecânica celestial dos elementos do universo funcionam. Mecânica celestial é o estudo de como o universo se comporta matematicamente. Isso é complexo e não é um problema resolvido completamente, né? Tem muita coisa a saber sobre quasars, sobre buracos negros e sobre sistemas planetários, como eles se comportam. Imagina numa galáxia como Andrômeda, como simular a galáxia de Andrômeda no computador. Você pode ter simulações numéricas já que tentam fazer isso. Tipo, simulações que tentam simular o universo. E até eu vou pegar um paper pra falar sobre isso. Mas nenhuma delas consegue simular o universo por inteiro, né? Porque é uma coisa muito complexa. E demanda bastante capacidade computacional, né? O Lloyd, numa tese Computational Capacity of the Universe, em 2002, é o Seth Lloyd. Ele diz que para simular o universo a gente precisa de 2 elevado a 120 bits. E ele diz que com grave é 2 elevado a 80 sem gravitons e 2 elevado a 120 com gravitons. E se tivesse matéria escura no negócio também, o bagulho poderia ser maior, né? Se ela foi provada que foi verdade, né? Que matéria escura seria algo que permeia o universo e também entraria ali na equação aqui. Então ele diz que é 2 elevado a 120 aproximadamente, pode ser mais. E tem a tese, por exemplo, do Max Tegmark, de 2007, The Mathematical Universe, que ele define o universo como um sistema computacional e que você usando relatividade, você usando a teoria, os fundamentos da física e também o teorema de partículas e tal, você consegue definir matematicamente que o universo é computável. E ele define isso na tese dele. The Mathematical Universe, 2007, pelo MIT. E também tem as simulações, né? Tanto de buracos negros quanto de sistemas galácticos, como do Habib Salman et al., The Universe at Extreme Scale, Multi-Petaflop Sky Simulation, que é de 2012, e do Lavox Precision Constrained Simulation of the Local Universe, 2009, também tenta simular clusters de sistemas galácticos. Um deles chega a 1 trilhão de partículas simuladas no computador, demorando uma semana para rodar no programa. Mas pensa, uma parte pequenininha do universo sendo simulado com 1 trilhão de partículas demora uma semana. Imagina o universo inteiro, simular o universo inteiro ao longo do tempo, desde o seu início. Tem isso. 7 lojas diz 2 elevado a 720 bits de informação. A gente tem que ver se isso é verdade mesmo. Então, quantas trilhões de partículas, quadrilhões de partículas a gente vai ter que simular, né? Não adianta só simular, a gente tem que entender também como elas se comportam ao longo do tempo, que é um problema muito mais difícil. Que é um problema muito mais complexo e é da física ainda, né? Não é da parte computacional. Tem a parte computacional e a parte teórica aqui, de mecânica celestial, né? Tem aqui um paper do Esperhake, Ulrich et al., High Energy Collision of Black Holes in Higher Dimensions, 2019. E do Miguel Alcubierre et al., 3D Grazing Collision of Two Black Holes, que os dois mostram colisões de buracos negros, que também, esse é de 2001, que eu citei anteriormente, um de 2001 e outro de 2019, que também são colisões que tem uma capacidade computacional bem grande pra gente simular. Imagina simular todos os universos, todos os buracos negros no universo ao mesmo tempo,
demanda bastante capacidade computacional de uma forma virtual, né, no computador e tal, no supercomputador. Mas a gente não tem capacidade computacional para isso, né? E nem conhecimento de como as coisas funcionam o suficiente para fazer isso de uma forma real, né? Mas a tese do Degsmark de Matemática University de 2007 mostra que o universo é computacional, então ele pode ser computado. O que isso tem a ver com números primos? Se, como Harry Fusterberg diz, os números primos são infinitos, e realmente são, a gente pode definir como uma topologia ou como um anel, na teoria dos anéis, na Ring Theory, na matemática, que vai de 0 até, de 2 até infinito, números primos. Vamos supor que eu quero simular o universo. Eu quero achar o menor programa possível, o melhor algoritmo possível, menor. Obviamente, ele não pode ter uma linha. Tipo, tem aquela questão do No Freeland Theorem, né? Que eu posso aplicar nessa área, dizendo que a gente não tem como resolver um problema com uma bala de prata, né? Ter um computador melhor ou um algoritmo melhor. Porque a gente não pode diminuir um problema computacionalmente infinitamente. Então tem um limite do quanto eu posso deixar menor o meu programa, o meu algoritmo, para resolver um problema. Mas ele não vai ficar infinitamente menor. Ele vai ter que ter um tamanho. A complexidade de Kolmogorov é o algoritmo mais eficiente e menor possível para resolver um problema da forma mais eficiente, que define a complexidade do sistema. E tem também a questão da dificuldade, né? Qual a dificuldade para simular o universo de forma eficiente computacional? Tem também isso. Nessa tese que eu falei, The Three Approaches to Quantitative Definition of Information do Kolmogorov, do Andrei Kolmogorov, ele disse que ia escrever um paper nesse tema. É a conclusão, né? Mas na prática ele não faz. De qual que é a dificuldade permissível que a gente poderia associar com o No Freeland Theorem, que diz que a gente não pode diminuir a complexidade computacional infinitamente. Que ela não é qualquer dificuldade, né? Essa questão de dificuldade é de tipo do Bitcoin. Qual que é a dificuldade de achar aquele bloco para minerar a moeda? Ela aumenta ou diminui? Na questão do universo, ela aumenta ou diminui? Se o universo está se expandindo, e vamos associar essa expansão com a complexidade de estimular ele, vamos supor que o número de partículas dele cresça, não sei se há evidência para isso. É uma hipótese, né? Então significa que a complexidade como ao longo do tempo cresce conforme o universo expande e cresce mais, tem mais coisas acontecendo. Tem uma evolução do sistema entre galáxias, né, e tal, que tá mudando e pá. E se a entropia do universo é positiva, com certeza o número de partículas também cresça, não sei. É uma suposição. Eu não sou físico, sou da área de computação, né? Eu sempre falo, eu sou da ciência da computação. Eu não sou físico. Embora eu estude física de forma formal e acadêmica, eu não sou físico. Mas é uma sugestão. Será que a gente pode estabelecer uma inequalidade, né? Que a complexidade de Kolmogorov, K de x, é menor ou igual a 2 elevado a 120, que é o número de bits para simular o universo. Pode ser mais, pode ser menos. E que esse 2 elevado a 120 cresça ao longo do tempo. E talvez, se a gente pegar um sistema do universo que é extremamente complexo, que eu talvez não possa definir no momento. Se eu pegar, a gente usa na física uma coisa chamada ADS-CFT. ADS para Anti-de Space e CFT para Conformal Field Theory, que elas explicam como a geometria não euclidiana do universo funciona. Se eu pudesse entender essa expansão de forma geométrica e assim explicar a complexidade de simular esse sistema ao longo do tempo. K de x é menor ou igual à complexidade, ao número de partículas do universo. E você pode também associar isso vezes a uma dificuldade x para
resolver o menor programa para, que no caso seria o menor programa para resolver esse problema, né? Então, no contexto da complexidade Kolmogorov, qual a dificuldade de você fazer o melhor programa possível para simular um universo fiel ao como o universo é, né? Então é isso. Essa é a tese, né? Então, a gente associou números primos, tipo, os números primos são infinitos. Agora a questão, né? O universo é infinito. Se o universo se expande, ele não é infinito, né? O que é infinito não expande. Vocês concordam? Se eu tiver uma bexiga que está expandindo, por mais que ela expanda infinitamente, em teoria, ela não é infinita. Então o número de partículas do universo é finito, por mais que ela cresça. É uma hipótese aqui, né? Físicos me corrijam. Eu sou da ciência da computação. Se o universo tem uma entropia positiva e cresce ao longo do tempo, né? Ele tá expandindo. E vamos supor que na evolução do sistema o número de partículas também cresça. E assim a complexidade de simular ele cresce ao longo do tempo. Então, fisicamente, os números primos são infinitos? Não. Os números naturais para simular o universo são infinitos? Não, porque não, fisicamente não. Abstratamente sim, na nossa mente. Mas não na prática. Na prática eles não são infinitos. Fisicamente, o número de átomos no universo não é infinito. Não tem como ser infinito. Mas ele pode crescer. E pode crescer infinitamente, não sei. Nesse caso só Deus sabe. Ele que criou, né? Então ele sabe se... Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus estende céus como cortina e faz como tenda para nele habitar, né? Então, uma cortina topológica que só ele consegue conhecer, né? Que a gente não tem capacidade mental de conhecer. Mas vamos supor que cresça infinitamente. Vamos supor que o universo ele cresça infinitamente, se expandindo, né? Então a complexidade seria menor ou igual a complexidade de fazer o menor programa. No caso, a complexidade de Kolmogorov para fazer o menor programa para isso, para simular o universo, seria menor ou igual a 2 elevado a 120 ou mais. Se essa complexidade não cresce, então seria uma equalidade. Teria que ser. O sistema seria. Teria que ser ainda assim menor ou igual, né? Do que esse sistema, né? Mas enfim. Aí tem a questão, né? Será que alguém pode definir isso de uma forma melhor e tal? A questão é que fisicamente os números não são infinitos. O número de átomos do universo. Então se eu pegar um anel, por exemplo, que represente de 0 até infinito, de números primos. Agora a gente vai sair um pouco de física. Então é um set meio aberto, né? Um set de elementos meio aberto. Ele tem início, mas não tem fim. E vamos supor que eu queira calcular 2 elevado ao infinito. Não tem como, porque eu teria que ter energia infinita para isso, né? E por mais que eu, nesse anel, vamos supor que ele tem... Vamos supor um anel de 0 a 10. Ele tem início e fim, então ele começa no começo, aí passa por todo o anel até o fim. Se ele for infinito, ele nunca vai sair do começo. Talvez ele ande alguns graus na direita, mas ele nunca vai sair do começo, porque é infinito. Então não tem como eu computar... Isso é óbvio, né? Tipo, qualquer idiota consegue perceber isso. Não tem como eu simular no computador todos os números primos, porque isso deveria ter uma... O programa ia funcionar infinitamente, né? Ia ficar lá calculando, mesmo que ele tivesse uma capacidade computacional infinita, ele nunca ia parar de... Não tem como fazer um programa desse. Na tese de Turing, é o Aish-Stiftung Problem, né? É um número incomputável no contexto de Alan Turing, né? Ele escreveu uma tese nesse tema. Números incomputáveis, né? Então, 2 elevado a infinito é incomputável, né? Então, 2 elevado a infinito. Vamos supor que... Talvez tenha uma tese, né? Os números primos de Germain, que é 2p mais 1, sendo p número primo. 2 vezes p mais 1, por exemplo. 2 vezes 3.
vai ser... No caso, pode ser 2 vezes 3, 2 vezes 5, 2 vezes 11, 2 vezes 7... infinitamente, né? Então 2 elevado a... pode ser 2 elevado a n, né? N vai ser o número primo. 3, 5... Então, no caso, seria 2 vezes 3, 6, mais um 7. E aí, assim sucessivamente, né? O número primo de Germain. É assim que se calcula. E a gente pode fazer N formas de formas de calcular números primos que não sejam infinitas, né? Como os primos de Germain. Talvez a gente não saiba se seja infinito ou não. Os números primos em si é infinito. Então, computacionalmente, você não consegue resolver isso. Agora, talvez, a gente tem que ver, né, se os números primos de Germain são infinitos, os números de Carmichael, que são números pseudoprimos, enfim. Seja qual for os números gêmeos, né? Twin Prime, que é o nome chamado, né? Enfim. Aí tem que provar cada um se é infinito ou não. Aí tem que ver se for finito, né? Vai ser computacionalmente. Você consegue ver isso. Mas os números primos em si não são infinitos fisicamente. Não tem como ser fisicamente. Humanamente falando. Nesse caso. Então era isso. Os números são infinitos abstratamente, mas fisicamente, se você tem aplicações práticas. Porque eu creio que matemática tem que ter aplicações, né? As pessoas falam que quer pesquisar matemática sem ter aplicações. Na vida real, né? Mas no fim sempre tem. Mesmo que você não queira achar. Então, eu creio que esse assunto é muito importante, então, por isso eu queria falar sobre ele. Então, era isso. Até o próximo episódio.